Olá, sou Eleusa Azevedo, advogada, e estamos aqui na Maratona Prev Jovem, gente. Essa maratona tá demais, com cada aula que cada uma melhor que a outra. Cada uma melhor que a outra. Então, gente, aproveita aí essas aulas top, master, que preparamos com muito carinho para vocês. E nesta aula vamos falar sobre dois assuntos. E claro, do meu queridinho benefício rural, né, gente? Vamos falar dos rurais. Só que hoje a gente vai mesclar o rural com o urbano e vamos ver no que dá. E vamos falar também um pouquinho sobre o tempo de contribuição, né? Será que o rural pode ou não pode se aposentar por tempo de contribuição? O que vocês acham? Vamos lá. Vamos começar falando da aposentadoria híbrida. Alguém já viu falando dessa híbrida ou mista? A aposentadoria híbrida ou mista, ela foi criada, né, gente? É uma espécie de benefício que contempla duas formas de contribuição, a rural e a urbana. Qual a diferença entre a aposentadoria híbrida e a aposentadoria rural pura? Porque a rural pura, ela tem os seus requisitos de aposentadoria rural e vai reger, né, ser regida lá com a diminuição de idade, que a mulher se aposenta com 55 anos de idade, 15 de contribuição, o homem 60 anos de idade, 15 de contribuição. Na nossa aposentadoria híbrida, né, a aposentadoria híbrida ela vai contemplar o tempo que a pessoa trabalhou no rural e na zona urbana. Por que surgiu essa aposentadoria híbrida? Porque a gente teve, né, um êxodo rural. As pessoas deixaram de morar na zona rural e vieram para as cidades. Foi ficando difícil da manutenção da vida nas zonas rurais e as pessoas migraram para a cidade, uma migração muito forte. E até então não se aproveitava, né? Só tinha que ser, essa pessoa só se aposentava rural ou se aposentava urbano. O tempo que a pessoa tinha trabalhado lá na zona rural não aproveitava para nada se ela não tivesse os requisitos para um benefício rural puro. Mas graças a Deus a nossa legislação, né, vai se modificando com a modificação com o contexto social, né, com as modificações que vão acontecendo no dia a dia das pessoas, né, do nosso universo aí, vai tendo a modificação legislativa também. Então, vamos lá, vamos falar dessa aposentadoria que é uma das minhas queridinhas. Eu gosto muito dessa aposentadoria, da mista, viu, gente? Da mista ou híbrida. Então, essa aposentadoria funciona assim, ela foi normatizada somente em 2008. Né? A gente está falando de uma aposentadoria bem recente, né? De uma modalidade que foi normatizada só em 2008. A aposentadoria híbrida ela nasceu com o advento da Lei 11.718 de 2008. Surgiu da necessidade de acobertar, né, em decorrência da migração do trabalhador rural, né, do trabalhador rural para a vida que vivia no meio rural para o meio urbano, seja de forma parcial ou definitiva. Às vezes ele ia e voltava, não aguentava ficar lá só na zona urbana, voltava para a zona rural, ou o contrário, né? Migrava o contrário. E não tinha os seus períodos de carência suficiente nenhuma e nenhuma na outra aposentadoria. E graças a Deus a gente surgiu essa aposentadoria. Quem é que tem direito a essa aposentadoria? Qual regra, né? Ela segue quais regras? A regra rural ou a regra urbana? As regras da aposentadoria urbana. Urbana, gente, guarda bem isso. A híbrida, ela segue as regras da aposentadoria urbana. Tem alguns colegas até que defendem que a híbrida ela deveria ser os requisitos da rural, mas eu não conheço nenhuma decisão favorável para esse tema. E a gente ainda tem mais outros detalhes aí depois, após a emenda constitucional 103, que também afetou um pouquinho a híbrida.
mas a gente vai ver aqui ao longo da nossa aula. A aposentadoria rural, como vocês já sabem, eu já falei para vocês lá o requisito, a gente não vai ficar voltando nela. Mas na híbrida, né? A híbrida ela é a aposentadoria que ela vai seguir a urbana. Como que é a aposentadoria por idade urbana? A gente tem alguns momentos aí que nós vamos ter que separar. Até a emenda constitucional 103 de 2019, mais precisamente de 12 de 11 de 2019, a gente tinha, né, uma aposentadoria urbana da seguinte forma: mulheres se aposentavam com 60 e se aposentam, né, se tiver cumprido os requisitos, com 60 anos de idade, 15 anos de contribuição, 180 meses de carência. A gente não pode esquecer que a carência, todo benefício tem carência. Com exceção dos benefícios elencados, dos casos elencados, né, de doenças elencadas no artigo 151 da Lei 8.213 e da pensão por morte. Não depende de carência. Mas os demais benefícios todos têm carência. Mas a gente não vai falar de carência hoje porque não é nosso tema, tá bom? A gente está falando aqui da híbrida nesse momento. Então, a híbrida, ela vai se reger pelo urbano. Então, urbano, a mulher urbana se aposentava com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. O homem urbano, 65 anos de idade, 15 anos de contribuição. O que mudou após a emenda constitucional? A mulher, ela tem uma regra de transição que vai terminar agora em 2023, que passou de 60 anos para 62 anos de idade, mais os 15 anos de contribuição. Ok, até aí ok. Né? O que mudou para o homem que entrou no sistema após a emenda? Para a mulher, ela já teve essa mudança, mesmo se ela já está dentro do sistema previdenciário antes da emenda constitucional, ela já vem seguindo a regra já abrangeu, porque assim, aumentou de 6 em 6 meses a cada ano. No primeiro ano, em janeiro de 2020, a mulher já tinha que ter 60 anos e 6 meses. Quando foi agora em janeiro de 2021, a mulher já tem que ter 61 anos. Em janeiro de 2022, 61,5. Em janeiro de 2023, passa para 62 anos a aposentadoria por idade da mulher urbana. Então, a mulher, ela não teve regra de transição que já atingiu ela, né? A mudança já atingiu ela diretamente. Para os homens, não. Para o homem que já estava no sistema, né, que já era um segurado da INSS, já tinha vertido uma contribuição, lá nos anos 70 eu já tinha pago uma contribuição. Opa, eu já faço parte do sistema do INSS. Então, a mudança não vai me atingir. O que é a mudança para o homem? 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Isso mesmo, gente. Para o homem aumentou 5 anos no tempo de contribuição. Para quem ingressou no sistema previdenciário após a emenda constitucional 103. E a mulher, não é para quem ingressou após, não. Já estava ingressa, aumentou para ela, está aumentando gradativamente. E embora na lei, né, fala que a mulher, para a aposentadoria híbrida, que seguia os regramentos lá com 60 anos e tudo mais, o entendimento que a gente tem tido aí é que a híbrida, ela já vai seguir a idade para a mulher, ela já vai acompanhar essa mudança de idade. Então, não vai ser, chegou nos 60 anos, já pode pedir a híbrida. O entendimento maior é que não. Eu, né, particularmente, tenho uma tese na minha cabeça, que ainda não saiu da cabeça e não foi para o papel, que a aposentadoria híbrida, como ela tem um regramento próprio, né, uma lei que criou, ela deveria seguir aquela lei que a criou, e não outras leis. Mas o entendimento dos demais
é que ela vai seguir e pronto. Vamos ver o que vai dar essa brincadeira aí, esse caso da aposentadoria híbrida. Mas vamos continuar na nossa híbrida aqui. Como é que funciona, né? Eu tenho 2 anos que eu trabalhei, eu morei na zona rural, muitos anos. Morei na zona rural 12 anos. Vim para a zona urbana, né? Cheguei na zona urbana, arrumei um emprego de CLT, carteira anotada, mais conhecida como carteira assinada, e completei 15 anos de contribuição. 12 anos rural, mais 3 anos aqui na zona urbana. O que eu vou fazer? E aí tem que ver a idade. É mulher? É homem? 65 anos. É mulher? Vamos observar qual a idade que está exigindo para o ano que ela implementou aquela idade. É 2021? Então, ela precisa de 61 anos, segundo o requisito da emenda constitucional. A mulher completou 61 anos em 2021 e os 15 anos, 12 rural, mais 2 anos urbano. Ela pode pedir aposentadoria híbrida? Sim, ela pode, gente. E como é que é feita essa aposentadoria híbrida? A parte rural, né, se a parte rural dela for de segurado especial que a gente já estudou em outra aula, que nós sabemos que é aquele segurado que ele não veste contribuição direta para o INSS, então provavelmente não vai estar lá no seu CNIS informando, olha, Eleusa trabalhou, né, estou brincando assim, né, o CNIS é claro que ele vai estar lá, X, Eleusa, trabalhadora rural e segurado especial de X a X. Então, não vai ter isso. Você vai precisar de documentos para comprovar esse período rural. E quais são os documentos? São os mesmos que você utiliza para uma aposentadoria urbana, para uma aposentadoria rural, vai ser os mesmos documentos que você vai utilizar para comprovar esse período de exercício de atividade rural, né, na atividade especial, durante esses 12 anos. E juntar com o seu período, que é de carteira assinada, ou que você pagou carnezinho, como facultativo, como individual, não importa de que forma, que você pagou esses outros 3 anos que estavam faltando para completar a sua aposentadoria por idade. Esse já está documentado, né? Já tem os documentos, já está lá no seu CNIS, você vai ter que comprovar os 12 anos, esses 12 anos para trás. E aí vem uma pergunta, então, mas na híbrida, como ela é regida pelas aposentadorias urbanas, eu preciso juntar autodeclaração? Precisa, gente. O entendimento é que precisa, porque aquele período que você quer reconhecer como atividade especial, como rural, né? Você precisa comprovar ele da mesma forma que você comprovaria para uma aposentadoria rural. E aí a gente tem aqui vários documentos que eu vou elencar um pouquinho aqui, alguns para vocês, para poder deixar mais claro, né? Quando a gente fala os documentos, fala um pouquinho, vai gravar na sua cabeça, vai ficar aí marcadinho na cabeça. Ó. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisinha aqui que eu estou passando. Ó, exemplos de documentos. Contrato de arrendamento, de parceria, meação ou comodato rural, a partir da data do registro ou do reconhecimento de firma em documento de cartório. Então, quer dizer, se eu tenho um contrato lá, daqueles contratos de gaveta, que não foi reconhecido firma, que não passou no cartório, ele não vai ter veracidade, né? Ele não vai ser um documento que vai ter uma fé, né? Então, quando você fizer um contrato de comodato, de parceria, de arrendamento, vai no cartório, registra aquele contrato, né? Faz reconhece firma, coloca direitinho, para que faça, né, efeitos para você na hora de reconhecer um período de trabalho em atividade especial. Bloco de nota do produtor rural. Eu nunca vi. Aqui na minha região não é típico isso, mas em algumas regiões os colegas falam que são
que trabalham com outros tipos, né, de segurado rural especial, segurado especial, eles têm o bloco de nota, tem outras formas de documento. Nota fiscal, porque esse segurado especial, como é que ele faz a contribuição? Da venda do produto que ele extraiu ali da terra que ele está trabalhando, né? Então, na emissão da nota fiscal, ele guarda essa nota fiscal para servir de prova da atividade rural. Ó, documentos, tem muita prova aqui, vou falar alguns, tá? Comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social, decorrente de comercialização de produto, cópia de declaração de imposto de renda, se fizer imposto de renda, porque na maioria das vezes nosso segurado especial, ele não faz imposto de renda, né, gente? Foto. Foto é assim, o foto não está elencado nesse rol e todos os analistas, né, falam, foto não serve como prova. Só que tem uma coisa, a professora Grace Mandelli, que é uma diva aí do direito previdenciário rural, ela fala uma coisa que eu concordo, eu sempre também falava isso e ela veio para confirmar isso também, que eu acredito. Quando você vê uma foto, você consegue enxergar a realidade daquela pessoa. Né? A foto é concretizar aquilo que está no papel, aqueles documentos que você está entregando ali para o servidor. O servidor pode ler que esse segurado plantava horta, que esse segurado tocava o gado, tirava o leitinho, fazia o queijo. Mas imagina você, né? Se coloca no lugar da pessoa que está analisando o seu processo. Imagina se você pega e vai conseguir olhar uma foto. Se você leu lá o documento, né, tirou uma nota fiscal de venda de queijo, por exemplo, e olhou lá na nota fiscal e a pessoa, uma foto lá dela fazendo queijo. Não vai ficar mais claro, não vai ficar mais visível, né? Você vai conseguir sair de onde você está e além, ir lá na realidade daquela pessoa, porque a gente sabe que temos vários analistas, né, gente, que não conhecem a realidade rural, não conhecem essa realidade do nosso país aí, da realidade rural. E essa realidade rural, ela ainda é mais complexa, porque cada região exerce um tipo de atividade rural. Não é igual. O segurado que tem em São Paulo não é igual ao segurado que está em Minas Gerais. E o segurado que está em Minas Gerais não é igual ao que está na Bahia. Cada um exerce de uma forma peculiar. O que tem que ser observado é pessoa por pessoa. E dessa pessoa você vai olhar o documento e tentar mostrar a realidade o mais próximo possível. Para a hora que o analista bater o olho, ele conseguir imaginar. Ele conseguir imaginar a realidade daquela pessoa e ver, olha, nossa, esse documento aqui, ele está compatível, né? Se eu tiver colocado uma foto, compatível com aquela foto. Não é legal, gente, isso? Embora não tenha força probatória direta, mas indireta, ela causa um impacto muito grande. Tenha sempre atenção com isso. Aqueles documentos de assentamento, né? Muita gente foi assentada. Não tem ainda documento formal, não tem ainda a escritura da terra. Então, os documentos que te assentou ali naquele lugar servem também de prova para comprovar esse período que você trabalhou rural. Certidão quando é caso de índio, certidão da FUNAI, certificando a condição daquele índio lá como trabalhador rural. Declaração de aptidão do PRONAF. Essa declaraçãozinha é bem legal para a pessoa saber, olha, posso ou não posso, né, ser favorecido com os projetos do PRONAF. Também é uma prova muito boa. E tem outra prova que quase que foi, que na mentalidade de muita gente, foi excluída quando veio a autodeclaração. E que eu entendo que ela é muito importante,
mesmo ela não tendo mais, né, o peso que ela tinha antes da autodeclaração, que é a declaração do sindicato rural. Embora hoje ela, na lei, né, pela lei, ela não tenha aquela força, aquele peso todo, mas ela vai ser um início de prova. Então, não descarta nada para comprovação desse período do tempo que a pessoa trabalhou rural, né, do tempo rural, para juntar lá no seu tempo urbano e se aposentar por idade. E ainda temos, gente, muitos documentos que nós podemos usar aqui como prova. Certidão de tutela ou curatela, certidão de nascimento ou de batismo dos filhos, porque lá nesse certidão de nascimento ou batismo vai estar falando qual que é a sua profissão. Rural, lavrador, né? E tem vários nomes diferentes, né? Porque o nosso Brasil aí tem uma extensão muito grande e cada região tem um nome específico para aquele trabalhador rural. Certidão de casamento, civil ou religiosa, olha que maravilha. Podem ser apresentados dentre esses, outros, né? Pode ser esses e pode ser outros ainda, gente. É muito, assim, se você começa... não, eu tive uma coisa que eu vou lembrar aqui. Eu tive um boletim de ocorrência que eu briguei com o meu vizinho por causa da cerca. Esse boletim de ocorrência vai servir? Sim, é uma ótima prova. Por quê? Porque vai estar lá falando que você é trabalhador rural, falando que você foi trabalhador rural, falando do seu tempo, né, gente, do seu endereço, informando direitinho. Título de eleitor, na ficha, né, do cadastro eleitoral, fala também onde é que é a sua residência, qual a sua profissão. São muitos documentos, né, pequenas coisas, se você estudar, tiver antenado aqui nas nossas aulas. O tempo está seco, gente, estou tossindo aqui. Se você estiver antenado com as nossas aulas, você vai falar assim, mas meu cliente que falou que não tinha nada, ele batizou o filho dele lá na cidade X. Quando ele batizou o filho dele, ele colocou que ele era lavrador. Busque esse documento. Quando o filho foi estudar, lá na ficha escolar, no histórico, também está falando que ele era lavrador e que ele morava na zona rural. Ótimo documento. Então, tenham bastante atenção. Ficha de associado em cooperativa. Tem muitos municípios que têm as cooperativas rurais, né? E aí tem aquelas reuniões, tem as atas, tudo isso você pode trazer para juntar no seu processo, para corroborar com as provas, né? Cada documento que você traz fortalece mais o seu processo. Vamos ver aqui mais alguma coisinha de título de propriedade de imóvel rural. Isso aí é mais para quem já está documentado, quem está organizadinho, né? E muito importante, gente. Não, vamos continuar aqui nas provas, eu volto nesse importante aqui. Comprovante de empréstimo bancário para fins de atividade rural, ficha de inscrição ou registro sindical ou associativo junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, colônia ou associação de pescadores, produtores rurais e outras entidades congêneres, contribuição social do Sindicato de Trabalhadores Rurais, a colônia ou a associação de pescadores, produtores rurais. Tem gente que tem uma carteirinha mesmo do sindicato, aquela carteirinha vale ouro, gente. Tem que cuidar desses documentos, tem que escafuchar mesmo, porque pode ser que o seu cliente está lá desanimado porque não tem nada, mas aparece a carteirinha dele do sindicato lá de 1900 e bolinha. Serve como prova? Sim. Publicação na imprensa, né? Aquelas publicações de informativo na imprensa. São muitos documentos que comprovam, né? E esse rol, ele não é taxativo, ele é só exemplificativo. Documento médico,
que fala a sua profissão. Todo lugar que você vai, no médico, no posto de saúde, aquelas agentes de saúde, ela vai colocar a sua profissão e o lugar que você mora. Dentista. Então, essas são coisas simples que você ficar atento, você pode fazer um processo mara para o seu cliente. Top. E aí uma coisa que é muito importante é que para essa aposentadoria para híbrida, a pessoa não precisa estar lá no rural, né? Como quando é rural, aposentadoria só rural, para a pessoa se aposentar rural, ela tem que estar exercendo atividade no momento da aposentadoria. Para a nossa aposentadoria híbrida, não é necessário. Você tem que estar lá na zona urbana, exercendo a sua atividade urbana e ok. Não importa se o tempo é lá atrás. Agora, atenção. Os períodos rurais que você pode contabilizar são só até 1991. Por quê? Se você quiser contar esse período rural a partir de 1991 para aposentadoria híbrida ou para aposentadoria por tempo de contribuição, você tem que indenizar. Eu fiquei #chocada com isso. Por quê, gente? Como assim que eu tenho que indenizar um período depois de 1991? A pessoa trabalhou no rural, né? Trabalhou na atividade rural e ela vai ter que indenizar. Vamos ver aí como é que vai se comportar, né, os nossos tribunais. Quem sabe a gente consegue derrubar isso e fazer valer se aquela pessoa era segurada especial, mesmo após 1991, que esse tempo dela possa ser contado sem que ela tenha que pagar alguma coisa para o INSS. Eu acho isso um verdadeiro absurdo, mas é o que a lei fala. Por enquanto é isso que está valendo. Mas advogado está aqui para buscar o melhor, né, para os nossos clientes e lutar para mudar o que não está tão bom. Deixa eu só ver se a gente está passando, deixa nada para trás aqui, ó. Lembrando que para fazer essa comprovação tem que ter início de prova material, por isso que a gente está dando todo esse rol de prova aqui, esse arcabouço probatório, né? Tivemos aí decisão do tema 1007, que foi favorável. E já melhorou bastante, a aposentadoria híbrida já tem caminhado bem. Tem até um caso concreto do escritório, que a gente entrou com a híbrida, a pessoa trabalhou lá em 1970 no rural, com os pais, casou, no dia que casou, no outro dia veio para São Paulo. Quando ela completou a idade, né, do urbano, que na época era 60 anos, ela estava pagando de forma individual, né, contribuinte individual. Nós solicitamos e o que a gente juntou de documento para comprovar o período rural dela? Os documentos do pai e da mãe. O pai e a mãe era rural e o período que a gente queria comprovar era o período que ela ainda estava solteira. O juiz aceitou, o nosso processo já até foi finalizado. Mulheres, né, gente? Vou falar um pouquinho das mulheres. As mulheres têm mais dificuldade que os homens de documentação. Porque as mulheres, os documentos geralmente são todos no nome do pai ou do marido. Então, o entendimento dos nossos, o entendimento maior, né, que nós temos aí no nosso mundo jurídico, é que o documento do pai e do marido serve de prova para a mulher, tendo em vista que, até pouco tempo, as mulheres não tinham praticamente nada no nome delas. Elas não tinham nenhuma comprovação em seu nome. Então, pode sim utilizar os documentos dos pais ou do marido para fazer prova do seu tempo de laboro na atividade rural, certo? Então, a gente já entendeu aqui a aposentadoria híbrida, que ela é a junção, né, do tempo rural com o tempo urbano. Se você conseguiu comprovar o tempo rural e o tempo urbano, completando os requisitos de tempo e idade, fechou, você vai conseguir sua aposentadoria, ok. Vamos falar um pouquinho se o segurado rural, ele pode se aposentar por tempo de contribuição?
Ele pode se aposentar por tempo de contribuição, gente. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela existiu até a Emenda Constitucional 103. Após a Emenda Constitucional 103, nós temos regras de transição, mas não temos mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela morreu ali na Emenda Constitucional. Nós temos uma aposentadoria única, né? Que é a aposentadoria programada, que é para o homem, 65 anos de idade, 20 anos de contribuição. Mulher, 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. Essa é a regra, a única regra que sobrou, geral, né? Esse é o geralzão. Mas a gente tem regras de transição. Mas contando na nossa aposentadoria antes da Emenda Constitucional. Antes da Emenda Constitucional, o que a gente tinha? Mulher, 30 anos de contribuição, né, de efetiva contribuição. Homem, de 35 anos de contribuição. Não tinha regra de idade. Se eu tivesse 45 anos, trabalhei 35 anos, 45 anos, mulher, né? Trabalhei 30 anos, podia aposentar, claro, ia ter redução no valor do meu benefício, mas eu não tinha óbice para minha aposentadoria. Homem, trabalhou 35 anos, tinha 50 anos de idade, podia se aposentar, não tinha empecilho. Aí a gente veio várias regras de transição, e aí você me pergunta assim, então quer dizer que se eu nasci na roça, e eu sou uma mulher, eu só preciso de 30 anos, se eu nasci na roça, comecei a trabalhar lá com 10 anos, com 40 anos eu posso me aposentar? Não. A aposentadoria rural pura, ela é só por idade. Se você quer se aposentar por tempo de contribuição, você pode se aposentar por tempo de contribuição, utilizando o tempo rural, né? Quando é segurado especial. Você pode se aposentar utilizando o tempo, mas tem que ter, no mínimo, 15 anos de carência, 180 meses de carência. Carência é as contribuições pagas direitinho, né? Com a primeira em dia. Não vou entrar no mérito da carência aqui, porque não dá tempo na nossa aula. Depois vocês dão uma estudada lá na Lei 8.213 sobre carência. E numa memorando que saiu esses dias também, que mudando todo esse conceito aí, o entendimento de carência e tempo de contribuição, deu uma complicada aí. Mas eu não consigo segurado especial, não consegue, segurado especial rural, ele não consegue se aposentar por tempo de contribuição simplesmente porque ele trabalhou na zona rural, ele não consegue. Cheguei aos 40 anos, eu trabalhei na zona rural 30 anos. Não. Agora, aquele segurado que trabalhou de carteira assinada, né, aquele que pagou o INSS efetivamente, o individual, avulso ou trabalhador rural, esse pode, né, porque a contribuição dele, ela é diferente, né? Ele verte contribuição para o INSS. Então, ele vai, eu completei, eu sou mulher, eu tenho 30 anos de carteira assinada no trabalho rural. Estou com 45 anos. Pode se aposentar? Sim. Homem, eu já tenho 35 anos do rural, trabalhando rural, mas de carteira assinada ou contribuindo de forma individual, e tenho 50 anos de idade. Posso me aposentar por tempo, né, até a emenda. Depois da emenda, a gente tem várias regras de transição, que não dá tempo da gente passar por elas, que nesse momento não dá tempo, infelizmente, não dá tempo, a nossa aula é curta. Não dá para passar. Então, o tempo de contribuição para o segurado especial, ela não existe essa aposentadoria por tempo de contribuição para o segurado especial, porque ele como ele não paga diretamente para o INSS, a regra para ele é diferenciada. Certo, gente? Se tiver ficado alguma dúvida, né, alguma dificuldade de entender, talvez a metodologia não foi tão clara, chama no direct, manda mensagem para nós, que a gente vai tirando as dúvidas aí, conforme o tempo a gente tiver tempo, certo? Que vocês aproveitem bastante essa maratona Prev Jovem. Estou muito feliz de participar,
né, e poder compartilhar um pouquinho com vocês do que a gente aprende todos os dias no direito previdenciário.